Então, muito bom dia. Edição diária, matinal, de A Cor do Dinheiro. Realmente hoje é mesmo a cor, porque eu estou num sítio onde eu cresci. Isto é uma maravilha. É o regresso às origens, no Moçambique profundo, na província da Zambésia. Olha, são 8 da manhã aí, não é? Já estão aqui mais 30 graus, com uma umidade brutal. Portanto, é realmente os trópicos. Não estou a brincar, não vim para aqui passar férias, não se vem passar férias de blazer, vim trabalhar. Para mim um gosto muito grande. Bom, onde é que eu queria começar? Temos uma agenda muito extensa, até porque eram assuntos para tratar de ontem. O primeiro ponto eu tinha prometido é ir à CP. Como se recorda, eu disse que ia analisar a intervenção do Presidente da CP no Parlamento antes de ontem. Bom, achei uma pena que o Presidente da CP, para além de reconhecer alguns dos problemas que a empresa tem, não tenha tido a coragem de denunciar e, sobretudo, de admitir que alguns problemas estão a acontecer, de facto, estão a afetar a empresa. Por exemplo, a empresa precisa de 1.300 milhões de euros. Bom, a empresa tem estado sujeita a cativações. O que eu achei interessante foi ouvir o Presidente da empresa dizer que nada disso, nomeadamente as cativações, estão a afetar a atividade da empresa. Isto não é compreensível, não é aceitável. Porquê? Porque ao mesmo tempo em que se admite que o sistema de ar-condicionado dos Alfa está pelas ruas da amargura e, portanto, está obsoleto, não se pode dizer, e está obsoleto porquê? Porque não se fez investimentos. E não se fez investimentos porquê? Porque não há dinheiro. Ou seja, não houve injeções de capital do Estado para garantir estes pormenores, entre aspas. Bom, mas o mais interessante disto é fazer esta pergunta. Dizer, bom, então, mas espera aí. Se as cativações, afinal, não afetam, mas não afetam o quê? Se há serviços básicos da empresa que continuam por prestar. Eu percebo, o Presidente da CP é Presidente de uma empresa que é do Estado, uma empresa pública, e, portanto, hoje em dia, aliás, hoje em dia e sempre, contrariar aquilo que é a tutela é um sarilho, não é? Mas mais vale que a gente admita isso, ou então vá fazer outra coisa qualquer na vida, do que estar a prestar um mau serviço ao consumidor, ao cidadão, e depois estar a dizer que o Estado não é responsável por isso. É sim, senhor, é responsável por isso e é responsável por outras coisas. Aliás, é um assunto que não está aí na agenda, mas eu já vou falar daqui a bocadinho. Como sabem, ontem houve mais uma cena no Hospital de Gaia. E o Hospital de Gaia... Bom, eu já lá vou, o Hospital de Gaia. Bom, primeiro ponto. Para onde é que eu queria começar? Os salários na função pública, diz o meu jornal, vão subir 5,6% em 2 anos. Bom, se você for ao público, até fica com uma ideia mais concreta do problema. Aliás, porque o público diz que, deixa-me pôr aqui o meu boné, que isto de facto andar aqui com este sol é uma coisa tremenda. Bom, eu vou-lhe mostrar a manchete aqui do público. O público diz o seguinte: o Governo vai gastar mais 152 milhões com progressões de carreiras. Agora veja só o pormenor disto. Impacto de descongelamento das carreiras do Estado foi revisto. Em 2019, a medida vai custar mais do que o previsto no Programa de Estabilidade. Você recorda-se do Programa de Estabilidade? Recorda-se? Nós falámos sobre ele aqui em abril. E uma das coisas que eu disse na altura foi que tinha sérias dúvidas que as projeções que o Estado estava a fazer para o crescimento da despesa fossem respeitados. Olha, aqui está. Nos últimos 3 meses, não é preciso ir mais longe, algumas decisões do Governo, nomeadamente em matéria financeira, ou seja, finanças públicas, estavam desconformes com aquilo que tinha sido prometido no Programa de Estabilidade. Bom, agora vamos fazer uma conta. Pegue neste aumento de 5,6%. Pegue na taxa de inflação, pouco superior a 1%. Agora some-lhe o crescimento da produtividade, que, salvo erro, os últimos dados do INE apontam para 0,2%. Você acha, primeira pergunta, você acha que estes aumentos são sustentáveis? Os números dizem tudo. Bom, o problema destas coisas em Portugal é que nós não conseguimos perceber que os nossos aumentos têm de estar sempre de acordo com a criação de riqueza. Porque senão isto torna a economia menos competitiva. Mas, repare, nós estamos a prometer a Bruxelas, no Programa de Estabilidade, que a despesa ia crescer a um determinado ritmo. E depois vamos ver, porque isto são as progressões nas carreiras, e afinal o custo vai ser superior, repare, mais 152 milhões de euros. Não são 5, não são 15, são 152 milhões. Bom, você dirá, é confortável? Não, não é. Até porque em cima disto você tem de somar outras coisas, nomeadamente o custo extra daquelas benesses que se deu no sistema de pensões, mais
o custo extra daquilo que é o descongelamento do tempo de serviço dos professores, que uma parte vai mesmo ser concedida pelo Governo. Alguns, uma parte provavelmente significativa, vai ter impacto nos anos seguintes, mas há algo que se vai refletir já em 2019, porque o Governo não pode chegar às eleições, não pode esperar ganhar as eleições se não mexer nisto. Portanto, diga-me lá, só com uma economia a abrandar, isto não é um risco. Bom, agora, pegando neste aspecto ainda, e seguindo nesta análise, repare, quem é que vai pagar isto? Naturalmente você. Você é o contribuinte, o Zé Pagante. A Maria, a Francisca, a Fátima, o João, o Zé, eu, o Camilo, toda a gente. Porque isto sai do bolso do contribuinte. Das duas, uma. Ou lhe aumentam os impostos, ou então tem de se buscar mais dívida. Bom, na dívida nós já sabemos qual é o constrangimento que nós temos. Não é? Portanto, isto sai sempre do bolso do contribuinte. E como eu expliquei há bocadinho, não é sustentável. E não é sustentável por uma razão muito simples. Faça esta análise. Você tem a economia a crescer. E, portanto, era a altura de dizer assim, deixa-me criar umas reservas para reduzir a dívida. Em vez disso, o que é que está a suceder? Você está a gastar. E, portanto, toda esta receita que está a crescer acima do previsto está a ser consumida por este tipo de benesses. É por isso que falta dinheiro na saúde. É por isso que falta dinheiro na CP. É por isso que falta dinheiro na educação em todos estes sítios. Mas mais, a economia está a fazer isto. A maior parte das análises dão um abrandamento no resto deste ano, mas também em 2019, em 2020. E, portanto, nessa altura a receita não vai estar a crescer para sustentar estes crescimentos de despesa. O que é que vai suceder nessa altura? Quando precisar de cortar despesa, ninguém vai deixar fazer isto. É nas pensões e é nos salários. Porque vai valer aí sempre um princípio que o Tribunal Constitucional adora, que é o princípio do respeito pelos direitos adquiridos. Eu não consigo perceber como é que é possível garantir direitos adquiridos quando você não tem dinheiro. Está a perceber? Portanto, este é o caminho que nós estamos a fazer. Bom, vamos seguir para bingo. Eu tinha-lhe dito ontem também que ia falar do assunto. A Comissão Europeia, antes de ontem, na tal avaliação pós-programa de ajustamento, fez vários avisos a Portugal. Eu vou-lhe citar alguns. Olha, reformas estruturais por fazer, nomeadamente continuação das reformas do mercado de trabalho. Nomeadamente, garantir que há mais concorrência na economia. Olha, peso do Estado, o que falámos há bocadinho, despesa com aumentos de salários na função pública. Salário mínimo, rendas de casa. Bem, eu já vou analisar cada um destes, mas agora tenho uma pergunta para te fazer. Espera aí, como é que nós ouvimos um discurso espetacular por parte do Governo, por parte da Comissão Europeia, o senhor Franciu, não é? O senhor comissário responsável por estas matérias, o próprio Presidente da Comissão Europeia, quando se refere a Portugal, diz que está tudo bem. Mas depois nós vemos estes avisos. É um bocadinho estranho pensar assim, espera aí, então mas como é que há tanto aviso a dizer que está tudo bem, mas depois há uns avisos nestes documentos que dizem que atenção que vocês estão a fazer. Olha, quer um exemplo? Salário mínimo. Pode continuar a crescer desligado da produtividade? Não pode. Não é só o salário mínimo, todos os salários. Rendas de casa. Você está a assistir ao inverso. Qual é o problema das rendas de casa? É um problema de oferta. Se você não tem oferta de casas para arrendar, o preço sobe. E como é que você tem mais oferta de casas para arrendar? É fazendo o contrário daquilo que o Governo está a fazer. Que é limitar a liberdade no mercado de arrendamento. Que é exatamente as medidas que nas últimas semanas, nos últimos meses, andaram-se a tomar em matéria de imobiliário. Ou seja, são aquelas medidas que permitiriam você aumentar a oferta para baixar os preços. E o que você está a fazer é precisamente o contrário. Está a desencorajar a oferta. O Governo quer atuar do lado da procura. É um erro. Tem que se atuar do lado da oferta. Se não houver mais ofertas de casa para arrendar, as rendas não vão baixar. E os estudantes e as pessoas mais novas e o Diabo 4 vão continuar a dizer que não têm, não encontram, não ganham o suficiente para pagar as rendas. Bom, este é mais um aspecto. Mas o que a Comissão Europeia diz é, atenção, vocês ainda não resolveram o problema daquilo que é o peso do Estado e continuam a aumentar salários, continuam a aumentar a despesa publicitária. Repare, você olha para tudo isto e diz assim, espera aí, mas o Comissário Europeu desta pasta, o Presidente Juncker, vem a público e diz que está tudo bem. E depois nós vemos estes avisos. O que é que está mal aqui? Eu vou-lhe explicar o que é que está mal.
é que os serviços da Comissão que fazem estes análises, estes relatórios, são gente honesta. Onde é que está a desonestidade intelectual aqui? É na superestrutura da Comissão Europeia. Nos comissários e no Presidente da Comissão. Porque continuam a dizer que está tudo bem, quando ao mesmo tempo há uma série de correções a fazer a este nível que são críticas para o funcionamento da economia e para o funcionamento do Estado. Bom, sigamos por mim. Quarto ponto, como eu disse agora, a Comissão Europeia é uma vergonha, porque os comissários dizem uma coisa e o Presidente da Comissão diz outra. Agora, onde é que eu queria chegar? Imagine você que daqui a um ano ou dois, Portugal bate com os burrinhos na água e precisa começar a tomar medidas de austeridade. Já depois temos um governo de maioria absoluta, imagine. O que é que você, cidadão, vai dizer? Esta gente é toda desonesta. Não é? A Comissão Europeia, esses bandidos, ainda há uns 2 anos ou um ano dizia que estava tudo bem e agora vêm para aí e dizem que está tudo mal e é preciso tomar medidas e começar a cortar salários e pensões. Está a ver? É esta a mensagem errada que nós estamos a passar para o país. E é com isto, você recorda-se dos protestos depois do programa quando a Troika cá aterrou? Foi, então mas estava tudo bem, passou a estar tudo mal. Pois, o problema é que não estava tudo bem. E o drama disto é que as pessoas não lhes contam isto, não contam o Governo, não contam a Comissão Europeia. Portanto, isto é o descrédito total. Porque daqui a uns tempos, quando nós temos de tomar medidas de austeridade, o que você vai estar a dizer é que foi enganado. Pois foi enganado. Está a perceber porque é que existe a cor do dinheiro? Está a perceber porque é que nós vamos contra a cor da corrente e fazemos este tipo de análise aqui? Olha, é precisamente por isto. Bom, quinto ponto, e ainda vamos a um sexto, muito rapidamente. O quinto ponto tem a ver com aquilo que disse o Sr. Jean-Claude Trichet, que foi presidente do BCE esta semana. Dizia ele uma coisa muito simples. A situação que nós vivemos agora é mais grave, mais perigosa do que aquela que se vivia em 2008, quando eclodiu a crise financeira, do subprime. Lembra-se? Diga uma coisa. Você viu alguém preocupado em Portugal com isto? O Governo, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, os responsáveis empresariais, os líderes da opinião, viu alguém preocupado com isto? É chato dizer estas coisas, não é? Vai contra a corrente, dá mau aspecto, torna as pessoas impopulares. Mas olha, a função do analista e de um opinion leader é esta, é avisar antes dos problemas acontecerem. É avisar antes do caldo estar entornado. Se quiser, você está numa festa e tem uma série de jarros de sangria. Antes que o pessoal apanhe um pifo, você tem que fazer estes avisos. Você vai se lembrar destas palavras daqui a uns tempos. Vai ver. Sexto ponto que não está na agenda, mas eu vou passar por ele rapidamente. Ontem houve uma demissão em bloco dos responsáveis da administração do Hospital de Gaia. Bom, já tinham feito a ameaça que isso iria acontecer se o Governo não desse as condições para melhorar a qualidade de serviço. Lembra-se que há uma ameaça igual no Hospital da Amadora Sintra. Bom, está a ver para onde é que vai o dinheiro? Vai para coisas que não deviam ir, como acertos de progressões de carreira, aumentos salariais, onde há dinheiro e depois falta dinheiro para estas coisas como na saúde. Portanto, não me venham contar a mim histórias sobre países de oásis, está tudo bem, o diabo quatro. Não está nada. Isto está comprimido, está a ser comprimido, a despesa está a ser comprimida e as cativações estão a funcionar como uma espécie de caldeira, que você fecha a válvula e depois aquilo cria muita pressão e um dia explode. E provavelmente tudo esta brincadeira vai aparecer, imagino quando? Depois das eleições legislativas de 2019. Eu espero estar muito enganado, mas já vi isto acontecer no passado. Bom, isto foi a Cor do Dinheiro de hoje. Eu peço desculpa, entrei atrasado, mas entrei atrasado porque também já percebeu as condições não são as mesmas, estou fora da cidade, a cobertura é difícil, estou no interior, no Moçambique profundo, mas não queria deixar de fazer o programa de hoje. Quero agradecer a sua paciência e a sua atenção e para o final quero mesmo só pedir um favor, que faça aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Agora aproveito para lhe dizer que a Cor do Dinheiro está a se espalhar em termos de popularidade também aqui em Moçambique. Muito obrigado e até amanhã. Vai ser um bocado mais cedo das 8 da manhã que eu tenho que apanhar um avião. Muito obrigado, com licença e fique bem.